Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês hoje aqui conosco para o workshop sobre os produtos imobiliários, sobre os fundos imobiliários, e agradecer o pessoal no webinar também, que está aí para acompanhar o nosso workshop. Eu gostaria também de apresentar aqui os participantes dessa mesa, dos ilustres participantes aqui da mesa. Antes, eu queria começar por mim. O meu nome é Luciane Ribeiro, eu sou diretora da Ambima e diretora de ligação do Comitê de Produtos Imobiliários. Eu queria começar a apresentação à minha esquerda aqui, o Reinaldo Lacerda, que é o presidente do Comitê de Produtos Financeiros Imobiliários. À minha esquerda também aqui a Flávia Mouta, que atualmente é diretora da BMF Bovespa. À minha direita aqui o Francisco Bastos, que é o superintendente de investidores institucionais da CVM. Bom, eu queria falar um pouquinho dos desenvolvimentos do comitê e depois eu vou passar a palavra ao Reinaldo, que vai apresentar a nova classificação dos fundos de investimentos imobiliários e também vai comentar sobre a área do site da Ambima dedicada à informação dos fundos imobiliários. A Flávia vai falar um pouquinho, vai apresentar a nova interface para o envio de documentos relativos aos fundos imobiliários, que, na verdade, é uma plataforma feita em parceria com a Ambima e para atender, aí, logicamente, os anseios e as necessidades da CVM. O Francisco apresentará os principais aspectos da instrução, que foi aí uma reedição da 472, que saiu ontem, né, a 571, que alterou, na verdade, a 472. Enfim, acho que a gente tem uma série de assuntos interessantes para o workshop de hoje, e no final a gente vai ter um espaço para responder algumas dúvidas e questões aí do público em geral. Eu queria comentar que, nos últimos anos, o Comitê de Produtos de Financeiros Imobiliários da Ambima tem sido bastante atuante no que se refere aos fundos de investimentos imobiliários. Na autorregulação, nós promovemos a inclusão do anexo dos fundos de investimentos imobiliários no Código de Fundos, bem como elaboramos uma definição específica para as diretrizes de política de voto e da base de dados dos fundos imobiliários. Isso ocorreu em 2013. Em dezembro de 2014, nós ampliamos o convênio com a CVM, inserindo os fundos de investimentos imobiliários para análise das ofertas públicas, dando aí mais velocidade para todo o processo. Celebramos também o convênio com a CVM e a BMF Bovespa para agilizar e tornar mais automático o processo de envio de informações à CVM. A Flávia vai dar mais detalhes sobre esse tema. Ainda na pauta regulatória dos fundos de investimentos imobiliários, trabalhamos no aperfeiçoamento da 472, podemos dizer aí nessa reedição da 571, que alterou a 472 ontem mesmo foi a publicação, acho que é um pouco do resultado de todo esse trabalho. Especificamente também no tratamento de distribuição de resultados, assim como a revisão das regras tributárias para os fundos de investimentos imobiliários. No que tange a transparência e informações ao mercado, nós lançamos também uma área específica no site da Ambima para a veiculação das informações dos fundos de investimentos imobiliários em abril de 2014, compreendendo aí arquivos para download e ainda uma ferramenta de consulta personalizada à base de dados. Bom, e por fim, em outubro de 2015, nós fizemos aí a nova classificação de fundos de investimentos imobiliários. Esses dois últimos assuntos aqui serão aprofundados pelo Reinaldo Lacerda. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos e passo a palavra ao Reinaldo, então, para continuarmos o nosso workshop. Obrigada, gente. Obrigado, bom dia a todos. Vou falar um pouco da classificação de fundos, que foi lançada agora em outubro. A Ambima vem trabalhando há bastante tempo nessa classificação. A ideia do lançamento da classificação foi ajudar o investidor a entender mais os produtos disponíveis no mercado, né? Hoje, um fundo imobiliário que é lançado aí através de uma oferta pública, né, ou oferta 400 ou oferta 476, o investidor, para entender o produto, ele deveria ler uma série de documentos, né, regulamento, prospecto, e não estou desaconselhando que ele não o faça, né? Sempre aconselhamos o investidor a fazer isso,
Porém, a ideia da criação da classificação foi que, com algumas variáveis muito simples, o investidor pudesse identificar rapidamente que tipo de operação imobiliária ele estaria entrando, né? Que tipo de produto ele estaria investindo. Então, criamos uma classificação que traz algumas variáveis. Eu vou seguir na apresentação. Eu vou passar aqui. Bom, a ideia foi criar 3 variáveis que dessem um entendimento bastante amplo para o cliente de que tipo de produto ele estaria entrando. Então, a primeira variável colocada nessa classificação, nós intitulamos de mandato. E o mandato, ele tenta trazer a ideia para o investidor de que tipo de transação imobiliária ele está fazendo, né? Eu costumo dizer que o fundo imobiliário ele é somente um veículo para o investidor entrar no mercado imobiliário, né? Os brasileiros já estão bastante acostumados aí a participar de operações imobiliárias, né? Tem muita gente que já compra há muito tempo e há muitos anos salas comerciais, investe em construções residenciais para aluguel ou compra imóveis para alugar. Isso já é natural do investidor brasileiro aplicar no mercado imobiliário. O fundo imobiliário ele veio como um veículo que tem algumas atratividades para esse investidor, né? Posso falar, como todos já sabem, da parte fiscal, né? Que é talvez a mais elencada, mas na minha avaliação não a mais importante, né? Os fundos imobiliários permitem que o investidor invista no mercado com isenção fiscal, né? Isenção fiscal, receber um aluguel direto de uma operação imobiliária sem pagar o imposto. Isso aumenta a rentabilidade do cliente. Porém, o fundo imobiliário ele é muito mais que isso, né? Ele traz uma visão muito ampla do mercado e a possibilidade de investidores menores participarem de vários tipos de operação, em shopping centers, em grandes lajes corporativas, né? Eu costumo dizer que uma laje de um imóvel comercial aqui na Marginal Pinheiros, uma laje de 2.000 metros quadrados, pode custar 20 milhões de reais, 30 milhões de reais, dependendo da época, né? Um investidor pequeno não poderia investir num negócio desse. E o fundo permite que ele invista. Então, é uma forma de dar acesso aos investidores a operações imobiliárias que ele não tinha. Agora, quando o investidor entra numa operação imobiliária, ele tem que saber que tipo de operação ele está entrando. Uma coisa é você comprar um imóvel para alugar, outra coisa é você entrar numa obra que vai ser construída, onde você tem riscos de obra, até que o imóvel seja entregue. Se a operação é para vender aquele imóvel, o risco é um. Se a operação é para manter o imóvel em carteira, o risco é outro, para alugar, né? Então, o mandato tenta trazer esta visão para o investidor. Assim que o investidor olhar para um fundo de investimento, ele vai ver essa variável marcada nesse fundo. Hoje a gente teve uma boa informação aqui, provavelmente vai ser citada na hora de se falar da nova 472, dentro dos formulários que serão preenchidos pelos administradores na nova 472, tem um campo lá para falar desta classificação. Então, o mandato, ele identifica que tipo de negócio imobiliário o cliente está entrando, né? Se ele está entrando numa operação de incorporação, de desenvolvimento imobiliário para renda, então, o fundo tem como mandato, o administrador, gestor tem como mandato construir um imóvel para depois alugar. É a primeira variável aí, desenvolvimento para renda. Ou construir para vender. São negócios diferentes, são riscos diferentes. Então, o investidor vai saber que tipo de operação imobiliária ele está entrando. A terceira é renda, talvez hoje a mais difundida no mercado, né? Comprar imóveis sem correr o risco da construção deles para alugar, né? Quem aluga um imóvel sabe que tipo de risco uma transação imobiliária de renda traz, né? Ele traz risco de vacância, do imóvel ficar vazio, ele traz risco de inadimplência. Então,
essa classificação, esse item mandato, vai dar imediatamente para o investidor essa visão do negócio que ele está entrando. O quarto item dentro do mandato são títulos e valores imobiliários. Não é? Hoje, a securitização imobiliária, né, ela permite aí a emissão de uma série de títulos, o principal deles os CRIs, Certificados Recebidos Imobiliários, mas as LCIs, as LHs, que são hoje um negócio muito forte em crescimento no país, e existem fundos especializados em aplicar seus recursos só nesse tipo de operação. Né? Uma operação dessa não tem nada a ver com comprar um imóvel físico para alugar. É uma outra transação imobiliária. Então, o investidor que quando vê lá na classificação do fundo, o mandato do fundo é para títulos e valores imobiliários, saberá que ele estará comprando ativos financeiros com lastro imobiliário. Ou híbrido, um fundo que possa fazer todas as categorias anteriores, desenvolvimento para renda, desenvolvimento para venda, renda ou títulos e valores imobiliários. Então, o mandato traz uma ideia imediata para o investidor que tipo de negócio imobiliário ele está entrando. Aí tem uma outra variável que nós demos o nome de tipo de gestão, que é a atividade do gestor. Qual é a autonomia do gestor para comprar e vender ativos dentro do fundo, né? O mercado brasileiro, quando começou com os fundos imobiliários, agora o fundo imobiliário já existe desde lá de 93, se eu não me engano, né? Mas o mercado pegou realmente, como eu disse que o fundo imobiliário é só um veículo, né? O mercado pegou quando o mercado imobiliário brasileiro começou a se desenvolver fortemente, né? Foi de 5 anos para cá, 5, 6 anos para cá. Então, a maior parte dos fundos, quando nasceram, eram fundos quase passivos, né, que compravam um imóvel para alugar e era esse o objetivo do fundo. Depois foram surgindo outros fundos, a gente tem alguns exemplos no mercado já, onde o gestor ele tem autonomia para decidir o que comprar, o que vender, quando comprar. Então, esta variável, tipo de gestão, indica esta autonomia que o gestor tem. O gestor tem autonomia, sem ter que chamar uma assembleia para pedir autorização de comprar e vender ativos. Posso ter comprado um prédio e achar que está no momento de vendê-lo para comprar outro ou para distribuir o resultado? Então, essa variável indica se o fundo é ativo ou se ele é passivo. Ativo, o gestor tem autonomia. Passivo, o gestor tem que chamar uma assembleia para pedir autorização de negociação dos ativos. E aí fica na mão do investidor dar essa autorização ou não, no caso do fundo passivo. Então, com essas duas variáveis, a gente dá uma ideia muito forte, mandato e tipo de gestão. A gente já diz para o cliente de cara, para o investidor de cara, que tipo de transação e qual a autonomia do gestor. Para dar uma classificação um pouco mais apurada, né? Porque uma coisa é você entrar num fundo que só compra shopping centers, outra coisa é você entrar num fundo que só faz laje comercial. São operações distintas, mercados distintos, né? Rentabilidades diferentes. Um shopping center, ela é uma transação imobiliária, mas ao mesmo tempo uma transação de varejo, né? Porque ela depende da capacidade de vendas. Então, dizer ao cliente também que tipo de imóvel ou em que segmento imobiliário ele está entrando é muito importante que ele saiba de cara quando vê um produto, né? Então, foi criado aí o que a gente chamou de foco de atuação, variável chamada foco de atuação, que é um pouco do segmento, né? Quando você vai lá na Bolsa, hoje as empresas que estão na Bolsa já são classificadas pelo segmento de atuação dela. Então, o foco de atuação é o segmento de atuação das empresas. É um fundo que aplica em lajes corporativas, que investe em lajes corporativas, ou em shopping centers, ou em logística, ou em hospitais, ou em residencial, ou só títulos e valores imobiliários, só agências bancárias, né? Até agora, esses que eu citei aí, acho que a gente tem exemplos deles no mercado já funcionando, né? Educacional, hotéis, ou é um fundo híbrido, pode aplicar em qualquer segmento no setor imobiliário.
A variável outras é porque o mercado ele se desenvolve muito, né? Então, caso entre algum outro tipo, a gente tem essa variável outros. Então, com a variável foco de atuação, a gente quis dar essa visão imediata. Então, o conjunto dessas 3 variáveis compõe a classificação do fundo. E isso vai ser divulgado, então, no site da Ambima, no registro do fundo, na CVM e na Bolsa de Valores. Para dar uma ideia como é que esse mercado se desenvolveu, né? A Ambima, antes de preparar a classificação, nós ficamos discutindo a classificação por mais de 1 ano e meio, provavelmente, foi feito todo um trabalho de levantamento de como é que os fundos estavam no mercado. Não adianta você criar uma classificação de itens que nem existem ainda no mercado. Então, foi feito um trabalho de analisar o estoque de fundos, né? E a gente tem, então, um pouco da visão de como está esse estoque de fundos no mercado, né? Eu vou passar um pouco mais rápido aqui, porque essa apresentação vai estar disponível no site, então vocês vão poder dar uma olhada um pouco maior como é que está, por foco de atuação, a classificação. A gente tem aí uma pizza até que bastante bem distribuída, eu diria, né? Quando a gente criou a classificação, estava no processo de desenvolvimento, o grande medo é que todos os fundos fossem híbridos, né? Pô, mas será que está na hora de criar a classificação? Porque, de repente, todos os fundos vão ser híbridos. Então, acho que essas fotos que eu estou mostrando aí de concentração, essa pizza de concentração, por foco de atuação, por categoria, né? Então, vocês veem aí que 52,7% dos fundos são fundos de renda, né? Que foi o normal do desenvolvimento do nosso mercado. Então, isso dá uma visão ampla para vocês de como está essa estoque de fundos no mercado. O que foi ponderado sobre classificação é o seguinte: nós fizemos a classificação do estoque de todos os fundos que estão no mercado, então vai estar disponível uma visão para cada fundo de investimento no estoque. Nós teremos a classificação já feita, e daqui para frente, todo fundo novo que entra, já entra desde o seu registro com a classificação elaborada, né? Com isso, a gente pretende dar aí uma visão bastante imediata, principalmente para o mercado secundário, né? Então, hoje, um investidor que vai na Bolsa, ele entra na Bolsa, pesquisa um fundo, ele rapidamente, através dessas 3 variáveis, vai saber que tipo de negócio, qual a autonomia do gestor e qual o segmento de atuação que ele vai entrar. Fica fácil, mais fácil, eu diria, para ele escolher o produto e não simplesmente comparar todos os fundos como fossem iguais, né? Então, quando o investidor entrar na Bolsa e ver a rentabilidade ou a distribuição de um determinado fundo maior ou menor que outro fundo, ele não ser iludido sobre o aspecto de números apenas, de que um está pagando mais que o outro, um está distribuindo mais que o outro. Analisar o tipo de negócio faz parte, e essa classificação com 3 variáveis, na nossa visão, vai possibilitar isso. É o que eu tinha a colocar. A gente vai abrir para perguntas no final. Eu vou passar a palavra para a Flávia Mouta, da BMF. Obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a hospitalidade da Ambima, hospitalidade sempre da Ambima, a disponibilidade do Francisco e do Bruno, da CVM, agradecer a presença de todo mundo aqui tão cedinho para ouvir sobre fundos imobiliários, seja fisicamente, seja virtualmente. Como eu sei que eu sou o único obstáculo entre vocês e a apresentação da nova 472, pretendo ser bastante breve. Na verdade, a gente só vai dar um gostinho aqui para vocês de como está ficando o sistema que está sendo desenvolvido para recepcionar e divulgar as informações dos fundos imobiliários. Eu vou me aventurar
Eu vou me aventurar nessa navegação aqui, vou confessar que eu não sou a pessoa mais tecnológica do planeta, e eu sou obrigada, antes da gente passar para a tela, eu sou obrigada a dar crédito a quem o tem. O Jorge Tambucci, que conhece esse sistema de ponta cabeça. Mas até eu, com toda a minha ignorância tecnológica, recebi um login e senha e eu consigo navegar com muita facilidade. Então, acreditem, é bastante simples, né? Quais foram os motivadores para a criação desse sistema? A gente tem hoje um total, algo em torno de 260 fundos registrados na CVM. Desses 260, 127 estão listados e com as suas cotas na BMF Bovespa. Quando você vai para um parâmetro um pouco diferente, avaliando o número de cotistas, e aqui a gente está falando quantidade de cotistas, e não CPF ou CNPJ. Você tem um universo de 238 mil cotistas nesses 263 fundos. Dos 238 mil, 235 mil são cotistas que estão nesses fundos cotados em bolsa. Então, daí a importância da gente dar o máximo possível de transparência, facilitar a vida tanto do administrador quanto do investidor. Quando a gente migra para aí sim CPF ou CNPJ, a gente está falando em mercado de quase 90 mil CPFs ou CNPJs. Desses 90 mil investidores, 75% são pessoas físicas, muito em função do que o Reinaldo abordou com vocês aqui um pouco antes, sobre a questão do benefício tributário que as pessoas físicas têm no fundo imobiliário. Então, é um percentual de pessoas físicas muito significativo nesses fundos cotados em bolsa. Logo adiante, nos gráficos abaixo, você vê ainda, apesar do cenário macroeconômico, você vê, e da estabilização do número de fundos em bolsa, você ainda tem uma linha ascendente de números de fundos registrados, e, do outro lado, você tem um volume de negociação caindo desde 2013. Mas isso, na verdade, nesse momento, quando você tem um momento de baixa no volume de negociação, é nesse momento que a gente pode desenvolver sistema, é nesse momento que você faz reforma normativa. Num momento de ascendência no mercado, você não tem tempo para fazer nada disso, porque você foca totalmente no registro e na supervisão dos fundos. Então, é exatamente num momento como esse que a gente está passando, que a gente tem que aproveitar para fazer os avanços tecnológicos, os avanços normativos que são necessários para, quando o cenário melhorar, a gente ter um arcabouço, seja tecnológico, seja normativo, melhor para acomodar esses fundos que são, especialmente para a pessoa física, tão importantes, né, tão relevantes. A gente está falando aqui de um sistema que recepciona e divulga informações de fundo imobiliário, né, atendendo à regulamentação em vigor. Basicamente, o administrador ele vai fazer a carga dos documentos, criar os documentos dentro de um sistema. Esse sistema vai ser, esses documentos eles serão enviados automaticamente de uma maneira muito simples. Vocês vão ver nas telas seguintes para a CVM e para a Bolsa. A CVM e a BMF Bovespa vão poder gerenciar essas informações e divulgá-las automaticamente nos sites. Mostrando um pouquinho para vocês por que ele tem uma base tão simplificada. Ele foi feito numa base web e o sistema é totalmente parametrizado. Então, tem um gerenciador de parâmetros que vai ser utilizado pela CVM. Qualquer parâmetro adicional em algum documento que identifique de uma maneira mais apropriada ou mais apurada aquele documento, vai poder ser criado esse parâmetro de uma maneira muito, muito simples, né? A gente tem aqui, para dar um exemplo, né, se você selecionar a categoria, vamos escolher a assembleia. Você consegue definir qual é o tipo de assembleia, se é uma AGO, se é uma AGE.
e que tipo de documento de assembleia que você quer encaminhar. Se você quer encaminhar uma ata, um edital de convocação, uma proposta da administração, e você não vai precisar entrar mais uma vez para encaminhar um outro documento ligado a essa mesma assembleia. Você vai poder fazer um combo e encaminhar esse documento num pacote específico na mesma tela. Esse módulo já é o módulo que mais interessa para os administradores, é o módulo de envio de documentos. Vamos fazer a seleção de um fundo, você seleciona todos os fundos que você tem, você seleciona um deles, seleciona qual tipo de documento que você quer encaminhar, qual a espécie, como na tela anterior. Aí já vem, você já passa a ter um cabeçalho identificando qual o fundo que você selecionou e qual tipo de documento. Você simplesmente vai indicar a data que foi a assembleia, onde que ela está divulgada, no site do fundo ou no site do próprio administrador, anexar o arquivo, dizer do que se trata, a aprovação de contas do exercício de 2014, nesse nosso exemplo. Enviou o documento, automaticamente você vai receber um protocolo de que o documento foi enviado para a CVM e para a BMF Bovespa. Você tem um número de protocolo, esse número de protocolo, apesar de ser enorme, ele é bastante intuitivo, ele consegue te descrever que documento é esse, os números iniciais representam o CNPJ do fundo, a ASS é um tipo assembleia, 25/11/2015 foi a data da Assembleia ou do envio? A data da Assembleia e versão 1, você não fez uma reapresentação daquele documento, é a primeira versão, e o número seguinte é um sequencial de documentos que foram enviados. Um dado bastante relevante, a informação que fica no protocolo é da pessoa que encaminhou aquele documento. Isso é fundamental. Não vai aparecer o nome do diretor responsável pelo fundo, e sim por aquela pessoa. Se houver algum erro, a gente consegue identificar de uma maneira muito rápida quem foi o responsável pelo envio. Uma outra funcionalidade importante do sistema, tem uma aba ali em cima que são permissões. Diferentemente de outras plataformas, o diretor responsável do fundo ele vai receber um login e senha. Normal, como em qualquer sistema usualmente acontece. Mas como são muitos fundos, muitos documentos, esse diretor responsável ele vai poder fazer designações específicas para envio de documento. Eu sou diretor responsável pelo fundo A, B e C. Eu posso dizer que o Reinaldo vai ser responsável, ele tem autorização para encaminhar informe mensal de todos os fundos que estão sobre minha administração. Mas ele não pode encaminhar demonstração financeira. Só quem pode encaminhar demonstração financeira é o Francisco. Então, você vai poder especificar quais são. A pessoa não vai ter uma autorização genérica. Ela pode ter autorização genérica, mas não é obrigatório. O mesmo administrador ele também vai ter um gerenciador das informações. Numa tela muito simplificada, ele consegue saber os últimos documentos que foram encaminhados e ele pode fazer ajustes no envio desses documentos. Aqui a gente tem o cronograma para a implementação desse sistema ou para colocar esse sistema em produção, basicamente traduzindo aí esse grande gráfico. A gente tem uma primeira data fatal, que é 15 de janeiro. Em 15 de janeiro, esse sistema vai estar pronto para receber documentos não estruturados. Não significa que isso já vai estar disponível, mas o sistema já vai estar totalmente pronto, preparado para ser colocado no ar. Então, a gente tem entregas no dia 15 de janeiro, 15 de março, abril, maio. A última entrega é o documento, informe anual, que vai estar pronto no final de junho. O projeto todo termina no mês
de julho, e aí a entrada em produção vai ser avaliada, obviamente, pela CVM, uma vez que o sistema será da CVM, apesar de estar sendo desenvolvido pela equipe da BMF Bovespa, contando com o apoio no convênio da Ambima, mas o sistema é um sistema da Comissão de Valores Mobiliários. Então, eles vão definir o momento em que isso vai estar disponível para os administradores. Mas, a partir de 15 de janeiro, começando com documentos não estruturados, até o documento estruturado mais complexo, que vai estar disponível no final de junho. A gente está falando aqui algo em torno de 60 documentos entregues por ano por cada fundo imobiliário. Então, a gente está falando que esse sistema vai ser capaz de receber algo em torno de 15 mil documentos por ano, que será disponibilizado automaticamente no site da CVM e da BMF Bovespa. Quando esse sistema for ser disponibilizado para os administradores, a BMF Bovespa já tem no seu pipeline do próximo ano treinamentos agendados para cada uma das etapas, para fazer esse treinamento com os administradores, com o pessoal que realiza efetivamente o envio dos documentos. Mas acreditem, até eu sou capaz de utilizar esse documento. Então, se isso é verdade, é que o sistema realmente permite uma navegação bastante simplificada e numa base bastante moderna. Era isso que eu queria apresentar para vocês agora. E as perguntas difíceis, por favor, para o Jorge Tambucci. Obrigada, gente. Vou passar para o Francisco agora, então. Obrigado, Flávia. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, parabenizar a Ambima pela iniciativa de organizar o evento, agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui ajudando a divulgar a nova norma. Congratular os meus colegas de mesa, duas muito boas apresentações, né, sobre classificação Ambima e sobre o sistema de divulgação de informações de fundos imobiliários. É interessante ver que não é coincidência, né, quer dizer, o prazo de conclusão do sistema com o prazo, né, previsto pela Instrução 571 para envio das novas informações no novo formato. A gente realmente conta, né, com esse cronograma. E a Flávia disse que ela era o último obstáculo, né, entre vocês e a apresentação da 571, mas não é verdade. Eu sou o último obstáculo, porque quem vai fazer a apresentação é o Bruno, e eu vou só pontuar duas questões, né, sobre a nova norma que eu acho que são importantes, na minha visão. Primeira é que, para quem acompanhou atentamente, né, o processo de audiência pública, eu entendo que a nova norma não traz nenhuma surpresa, né, quer dizer, ou nenhuma grande surpresa. Ela está bastante em linha com o que foi proposto à audiência pública, tem vários aperfeiçoamentos, mas não há nenhum desvio, né, significativo. Eu diria aqui mesmo que não há nenhum desvio de rota, e o que há é assim, um aproveitamento o melhor possível, né, de todos os comentários, sugestões e críticas que foram encaminhados para a CVM. O segundo comentário que eu vou fazer muito rápido antes de passar a palavra para o Bruno é exatamente em relação a esses comentários. Quer dizer, essa audiência pública foi recorde de participação na história da CVM, e com uma característica muito interessante, porque uma participação muito intensa de investidores, né, e com outra característica talvez mais interessante ainda, né, e para quem quiser ler o relatório de audiência pública que está divulgado publicamente, há uma certa polaridade, né, quer dizer, entre as diversas posições colocadas, né, pelos investidores e por parte da indústria. Em muitos pontos, tanto na questão de transparência quanto na questão de governança, né, a indústria foi para um lado e boa parte dos investidores foi para o outro, né. Isso obviamente, acho que é algo para se refletir, né, tanto da parte da indústria, quanto da parte da CVM, quanto da parte dos próprios investidores, e isso trouxe uma complexidade adicional, né, para a CVM,
CVM, né, em processar essas informações e tentar chegar, né, no que seria a melhor norma. E o processo que foi usado é o processo tradicional de tentar identificar o mérito, né, independentemente de quem está sugerindo, né, criticando ou propondo, tentar identificar o mérito, né, daquela proposta, baseada enfim, na experiência da CVM, baseada nas melhores práticas de outros mercados no Brasil, de outros mercados do mundo, e de modo a tentar, né, quer dizer, identificar qual é o melhor caminho. Com essa metodologia, provavelmente nenhum dos dois polos, né, quer dizer, tanto de boa parte da indústria quanto de boa parte dos investidores, está totalmente contente, né, porque nenhum dos dois polos foi totalmente contemplado. Mas nós estamos bastante, digamos assim, conscientes e felizes de que fizemos, de fato, um exercício muito difícil de ser feito, né, de tentar, com base em sugestões e propostas tão diversas, né, uma das outras, encontrar o melhor caminho para a indústria de fundo imobiliário, e eu estou confiante que a 571 coloca uma nova base, né, para o desenvolvimento saudável e sustentável da indústria. Dito isso, eu vou passar direto, né, a palavra para o Bruno. Obrigado. Eu pedi isso. Enfim. Só um momentinho. Peraí. Perfeito. Antes de começar a apresentação, enfim, na linha dos agradecimentos, acho que faz sentido fazer justiça com duas pessoas que ajudaram muito para escrever essa norma, que foi o Antônio, o superintendente de desenvolvimento de mercado, e a Maria Clara, que não está na CVM. Antônio trabalhou, acho que aí, virando a noite, nos últimos dias, para que a gente conseguisse botar de pé a norma no dia de ontem, enfim. E acho que não seria justo começar a apresentação sem agradecer os dois. Dito isso, eu não tenho como objetivo aqui esgotar todos os pontos da norma, né? Apesar da norma ter alterado alguns poucos artigos, as alterações foram muito sensíveis e teve também algumas alterações muito pontuais. Então, eu não pretendo entrar aqui na apresentação nessas alterações um pouco pontuais. Se tiver alguma dúvida, posteriormente eu tiro sem nenhum problema. Como foi mencionado no próprio edital de audiência pública, né, a norma ela focou basicamente em dois itens, que foi governança e transparência, e eu pretendo seguir nessa linha, explicando cada um dos principais pontos, tanto de governança como de transparência. Enfim, dito isso, vamos lá. O primeiro ponto, que eu acho que teve alterações importantes, diz respeito à Assembleia de Cotistas, né? Uma das novidades dessa audiência pública é que a gente vai ter convocações com prazos diferentes, seja ordinária ou extraordinária. Ordinária são 30 dias, e extraordinária vão ser 15 dias. Os documentos necessários para o exercício do voto vão ter que estar disponíveis no momento da convocação da Assembleia. Então, hoje é permitido que você convoque uma Assembleia e, posteriormente, você divulgue esses documentos. Não vai ser mais permitido isso, com exceção quando da inclusão de matérias por cotistas na ordem do dia. Essa inclusão que só vai ser permitido nas AGOs, né? Esse foi um dos pontos que acho que vocês devem ter acompanhado nos últimos anos, né? Uma movimentação muito grande dos cotistas para solicitar a inclusão de matérias na ordem do dia e, enfim, para tentar abarcar aí todos os interesses, a gente definiu que a inclusão na ordem do dia só vai ser feita nas AGOs, né? Que vai ser uma AGO extraordinária. Vai ter que ser feita até 10 dias após a convocação, e o administrador ele vai ter 5 dias para divulgar, né, essa nova inclusão e os documentos que foram encaminhados por esses cotistas. Um ponto aqui também relevante diz respeito ao quórum mínimo para a inclusão de matérias na ordem do dia. Isso também foi um assunto muito debatido nos últimos 2 anos, principalmente.
por conta até mesmo dessa movimentação dos cotistas para a inclusão de matérias na ordem do dia, enfim, chegou até a ensejar algumas discussões junto ao colegiado. O que nós tínhamos na regra era que cotistas com pelo menos 5% das cotas emitidas poderiam convocar a Assembleia e, obviamente, definir a pauta do dia. Mas, enfim, no decorrer dos últimos 2 anos, alguns cotistas solicitaram que os administradores colocassem alguns itens na ordem do dia. Alguns administradores atenderam, outros não, enfim. O entendimento da área técnica sempre foi que deveria se respeitar o quórum de 5%, mas, obviamente, como o administrador é soberano para definir a pauta da Assembleia, ele poderia acatar a sugestão do cotista. Então, com essa mudança, para a inclusão na ordem do dia, a gente reduziu o quórum, passa a ser 3%, só que ela só pode ser inserida no âmbito de uma AGO, no caso da Assembleia que vai tomar as contas do administrador. O que não muda, eu deixei frisado ali, diz respeito ao quórum de 5% para a convocação de assembleia e, obviamente, definição da matéria pelos cotistas com 5% ou pelo próprio representante de cotista. Um outro ponto que foi muito discutido com o mercado diz respeito à consulta formal. Não muda absolutamente nada em relação à consulta formal. Um dos pontos que ensejaram muita dúvida do mercado é se, no âmbito de uma consulta formal, se aplicaria a todos os procedimentos de uma Assembleia Geral. E no ofício circular 5 de 2013, a gente já tinha deixado claro isso, que se aplicaria, sim, e reforçamos no nosso ofício consolidado, o 5 de 2014, que todos os procedimentos aplicados a uma Assembleia Geral presencial também se aplicam a uma consulta formal. Um outro ponto que também é relevante, ensejou bons comentários no âmbito da audiência pública, diz respeito ao pedido de procuração, né? Anteriormente, a norma previa que o administrador poderia encaminhar para o cotista, ou ele poderia divulgar, abrir a lista de cotistas para quem estava solicitando e ele enviaria. Isso foi alterado. Pedidos de procuração só vão ser encaminhados pelos administradores dos fundos, né? Respeitado o quórum de 5% das cotas emitidas. Eu acho que isso mitiga, de certa forma, grande parte da preocupação dos administradores. Então, essa também é uma mudança bem relevante em termos de Assembleia no tópico de governança. Um outro item também que foi muito discutido junto ao mercado nos últimos anos diz respeito à regra de deliberação em Assembleia. A gente já tinha divulgado no ofício circular o nosso entendimento sobre esse assunto. As regras de deliberação em Assembleia permanecem as mesmas, com exceção dos quórums. Você tem uma regra geral, que é quórum simples, e você tem uma regra restrita, que anteriormente era 50% das cotas emitidas, hoje aí 25% ou 50% das cotas emitidas, de acordo com algumas matérias. Isso permanece igual. O administrador não pode incluir matérias adicionais no quórum qualificado. Isso já foi bem batido em 2013 por nós, no ofício circular 5, e posteriormente também no ofício circular 5 de 2014. O ofício consolidado da superintendência. Então, o que foi alterado? O que foi levado para a audiência pública não alterou, né? Esses quórums, muitos de vocês devem ter recebido no final de 2013 uma requisição da nossa área para que nos mandasse a relação de participantes em assembleia. Isso ensejou um estudo da CVM, que foi divulgado resumidamente no edital de audiência pública. Enfim, a gente, de fato, fez uma reflexão e, enfim, verificou que 50% de fato era muito sensível, dado a participação dos cotistas. Por outro lado, reduzir muito não faria muito sentido, porque, apesar dos fundos serem muito pulverizados, a gente observou que
além de ser pulverizados, eles eram bem concentrados. Então, poucos investidores poderiam, de fato, definir matérias muito sensíveis no âmbito de um fundo de investimento. Então, isso não foi alterado. O que foi alterado, só uma correçãozinha, ali está com mais de 100 cotistas e abaixo está com mais também, na verdade é com menos de 100 cotistas. Então, as matérias sujeitos a quórum qualificado, que são basicamente aquelas 5 elencadas ali, alteração do regulamento, destituição ou substituição do administrador, fusão, incorporação, cisão, dissolução e liquidação, apreciação do laudo de avaliação e atos que caracterizem conflito de interesse. São as únicas matérias que podem ter quórum qualificado agora com a norma. Já era, enfim, o que nós fizemos foi acrescentar a destituição e a substituição do administrador, que foi um pedido forte da indústria, e também a liquidação e a dissolução do fundo. Um ponto importante e válido frisar diz respeito à liberdade do regulamento, né? Na regra anterior, a norma definia um quórum mínimo de deliberação das matérias sujeitas a quórum qualificado. O mínimo era 50% mais uma cota. Com a reforma da norma, o quórum é aquele, o regulamento não tem liberdade para definir quórums diferentes daquele. Então, vai ser 25% em todos os casos para fundos com mais de 100 cotistas e 50% no mínimo das cotas emitidas para fundos com menos de 100 cotistas. Isso é uma modificação bem importante e esse foi um ponto na passagem da 205 para 472, que ensejou aí uma discussão bem pesada com a própria indústria, né? Alguns administradores entendiam que o fato da CVM definir um quórum mínimo, ela não vedava a inclusão de novas matérias. Isso depois foi levado ao colegiado. O colegiado, em linha com a área técnica, definiu e interpretou que aquilo ali é um rol de quórum estático, um rol de matérias estático, ele não pode ser acrescentado, e isso permanece. O outro ponto, sem dúvida nenhuma, é um ponto polêmico, diz respeito ao representante de cotistas. Também ensejou uma série de dúvidas da indústria e uma série de reclamações dos representantes de cotistas e dos representantes e os cotistas de modo geral nos últimos anos. Primeiro porque a 472, antes da reforma, o que ela dispunha a respeito do representante de cotistas era um ou dois artigos, basicamente informando que o representante de cotistas ele tinha como dever fiscalizar os investimentos do fundo, né? E para alguns representantes de cotista, esse dever, em alguns momentos, enfim, significava invadir a fronteira da gestão da carteira do fundo, né? Então, aqui, com base nessa preocupação, a gente, acho que foi dos pontos que a gente mais acrescentou na 472, e foram mudanças muito relevantes, diz respeito ao número máximo o regulamento vai definir o número máximo de representantes. Isso vai ficar a cargo do administrador quando ele fizer lá o regulamento dele, antes de vir para a CVM e tal. E o respectivo mandato, que não pode ser inferior a 1 ano. O que a CVM definiu na norma foi que o mandato seria unificado, acho que está até ali no finalzinho. O mandato é unificado, né? Ele elegeu o representante de cotista numa data da Assembleia, o mandato dele se encerra na Assembleia que vai tomar as contas do administrador no ano seguinte, né? A não ser que o regulamento defina diferente, desde que não seja com um número menor de 1 ano de mandato. Uma outra mudança relevante diz respeito a quem pode ser o representante de cotistas. Apesar de, se eu não me engano, não existir nenhum caso na indústria, era permitido anteriormente você ter uma pessoa jurídica fazendo as vezes de um representante de cotistas, hoje não. Só quem pode ser representante é, de fato, um cotista do fundo de investimento exclusivamente. Um ponto importante, como eu mencionei inicialmente, diz respeito às competências, né? Nós definimos exaustivamente as competências dos representantes de cotista.
Então, isso, de fato, dá uma segurança para os administradores. Enfim, se o representante cotista quiser exercer alguma atividade fora daquele rol, o administrador ele tem total liberdade para negar. O rol é exaustivo. Obviamente, né, afastado completamente a ingerência na gestão dos ativos do fundo. Isso ficou muito claro com a reforma da norma. Então, assim, a gente acredita que com essa reforma as coisas vão ficar um pouco mais tranquilas. Um outro ponto que sempre foi muito levantado pela indústria, pelos administradores, é que alguns representantes de cotistas, né, de modo geral, têm acesso a informações muito relevantes e sensíveis do fundo, e a norma nunca definiu quais seriam os deveres desse representante de cotista. A gente chegou até a encaminhar para o colegiado, enfim, um meio termo, enfim, uma interpretação da norma, conjugando alguns artigos. Acabou que nem foi decidido a tempo, enfim, a CVM preferiu tratar isso no âmbito da norma. Com a reforma da norma, o dever de lealdade que está escrito na norma, no artigo 33, também passa a ser um dever do representante de cotista. Então, o mesmo dever que o administrador tem, o representante também vai ter que ter. Então, na hora de ele decidir ser um representante de cotistas ou não, ele tem aí algumas responsabilidades muito sérias, enfim, que ele vai ter que pensar, de fato, se ele vai seguir em frente. Um outro ponto também importante diz respeito à remuneração. A remuneração tinha ido para a audiência pública, como proposta, ela permanece. Essa remuneração dos cotistas, se for o caso, não é obrigatório, vai ser definida pelos próprios cotistas na Assembleia que elegeu o representante. Se a Assembleia decidir que não vai pagar nada para o representante de cotistas, não vai pagar nada. Se por acaso decidir que vai ter que pagar alguma coisa, ele vai ser remunerado. Um ponto importante, o representante cotista ele não vota para a remuneração dele. Então, ele pode se candidatar, mas o representante cotista ele não vai votar para definir a remuneração dele próprio. Um ponto também igualmente relevante a respeito ao quórum mínimo para eleger o representante de cotista. Quando nós encaminhamos para a audiência pública, e foi também com base em estudo, eu acho que talvez a proposta que foi para a audiência pública tenha sido até, vamos fazer uma meia-culpa aqui, uma falha nossa na hora de definir esse quórum. A gente foi com 1% e, enfim, posteriormente a própria Ambima nos encaminhou um estudo realizado pela indústria e também nós voltamos ao nosso estudo e verificamos que 1% era um número muito pequeno para eleger um representante. Não tinha absolutamente representatividade nenhuma, dado o histórico de participações dos investidores em assembleia. Então, nós elevamos a barra um pouquinho. Então, para eleger um representante de cotistas para fundos com mais de 100 cotistas, deve ser por maioria na assembleia, sendo que tem que haver um quórum mínimo de 3%. Então, para um representante ser eleito, não basta se candidatar apenas, ele tem que reunir 3% das cotas do fundo para que ele seja eleito. Ou 5% das cotas, no caso de fundos com menos de 100 cotistas. E como eu tinha falado anteriormente, o mandato salvo disposição contrária em regulamento, o mandato é unificado, encerrando na próxima AGO, permitida a reeleição do representante. Outros destaques da norma, que também foram para a audiência pública, de respeito à emissão de novas cotas a critério do administrador. Quando nós encaminhamos para a audiência pública, a ideia inicial era que o direito de preferência dos cotistas fosse só no caso de ofertas via 476. A gente fez uma alteração. O direito de preferência é assegurado em qualquer caso, seja 400 ou 476, e o regulamento vai definir o número máximo de cotas que pode ser emitidas a critério do administrador e também o valor, ou o valor máximo que pode ser emitido, uma das duas possibilidades. Com relação ao conflito de interesse, né, teve basicamente duas alterações na norma. Uma parte foi relativa a esclarecimento
norma, né? Já tinha entendimento do colegiado que as regras de conflito se aplicavam também ao gestor. Nós deixamos claro isso na norma, então foi estendido, foi esclarecida a norma que as transações entre o gestor e o fundo também estão sujeitos a quórum qualificado. E também que a contratação do serviço de distribuição de cotas de pessoas ligadas ao administrador não caracteriza conflito quando da primeira distribuição. Esse tinha sido o entendimento que a gente já tinha exposto no ofício circular 5 de 2013 e hoje está na norma. Só fazendo um adendo em relação à questão da distribuição, a distribuição de cotas ainda continua sendo uma despesa do fundo, sendo que o regulamento do fundo pode definir que essa despesa seja cobrada do administrador ou de quem está entrando. Nesse caso, o dispositivo de conflito de interesse não se aplicaria. Esse é um ponto importante. Com relação a vedações, a gente, assim como na regra do artigo 34, no artigo 35, que traz um dispositivo relativo às vedações aplicados ao administrador, ao fundo de investimento, nós estendemos as regras de conflito de interesse também para cotistas que possuam participação de no mínimo 10% do PL do fundo. Então, se um cotista tiver no mínimo 10%, qualquer operação que envolva ele como proprietário deve passar por uma assembleia de cotistas. E também entre o fundo e o representante de cotistas. Se eu não me engano, eu não me lembro de um caso, acho que talvez teve só um caso só que ocorreu. A norma não vedava essa possibilidade, hoje veda, e se por acaso um fundo quiser contratar junto a ao representante de cotistas, tem que passar por uma assembleia também. Um ponto que ensejou muitas exigências da CVM diz respeito à restrição ao direito de voto, né? De modo geral, a norma ela não tratava isso de uma forma muito clara, né? A gente tinha um dispositivo que tratava sobre a equidade de tratamento entre os cotistas, só que ela não definia critérios bem precisos em relação à restrição ao direito de voto. Então, o que nós tivemos aqui foram duas alterações muito importantes que diz respeito à limitação ao direito de voto, que não pode ser imposto em percentuais inferiores a 10%, ou estabelecimento de diferentes limites de exercício de direito de voto para diferentes cotistas. Então, um regulamento não vai poder definir que um cotista XYZ ele perde o direito se ele tiver mais de 25% das cotas e o outro 5%. Os demais cotistas 5% ou vice-versa. No máximo 10% em todos os casos. Acredito que esse aqui deva ser um dos pontos que vão ensejar mudanças em regulamento nos próximos meses aí. Entrando aqui no ponto de transparência, enfim, só uma observação antes de começar, né? A gente incluiu remuneração dos administradores em transparência, enfim, mas esse foi o único ponto que eu fiquei em dúvida. Se eu colocava em governança ou transparência, eu acho que abarca, de certa forma, as duas coisas, né? Isso foi um exercício que nós fizemos. Se você pegasse aleatoriamente cerca de 5, 6 regulamentos de fundo, você ia ver 6 formas diferentes de remuneração. A gente deixou muito claro na audiência pública que o nosso objetivo era padronizar, de certa forma, alinhar interesses. A gente fez uma reflexão sobre o ponto. Para a audiência pública, a proposta era que se o fundo listado participasse de índice, necessariamente a cota deveria ser, a taxa de administração deveria ser via valor de mercado, do contrário, seria valor contábil. Então, após a audiência pública, o que foi definido como regra, né? Na prática, o que vai acontecer nos regulamentos dos fundos de investimento? Você tem uma regra restrita, que é uma regra que vai se aplicar automaticamente quando o fundo participar de um índice, que é a remuneração dele com base no valor de mercado.
Um ponto importante que não estava na audiência pública e a gente incluiu é que a AGC ela pode estabelecer que o método alternativo de cobrança também seja aplicado, mesmo que o fundo participe de índice. Então, quem vai decidir são os cotistas. Se os cotistas entenderem, enfim, que mesmo um fundo participando de um índice de mercado, a remuneração tem que ser feita através de um valor contábil ou rendimento distribuído, receita total, ele pode definir. Do contrário, a partir do momento que o fundo passa a integrar um índice, passa a valer valor de mercado. E vai ter uma regra geral que vai ter que estar em todos os regulamentos de fundos de investimento. Essa também é uma mudança importante que vai ocorrer se, por acaso, um regulamento hoje já não atende, de certa forma, o que foi exposto. Que vão ser 4 formas padronizadas de cobrança de taxa de administração, que é via valor contábil, o que a maioria dos fundos hoje, acho que quase metade dos fundos hoje cobra via valor de mercado. Perdão, valor contábil. O valor de mercado, que é a regra restrita. Existem alguns fundos, poucos fundos hoje, que já cobram via valor de mercado, independente se está ou não em índice. Um percentual sobre os rendimentos distribuídos e um percentual sobre a receita total. Esse, com certeza, foi um dos pontos onde teve uma maior polarização na Assembleia, né? Não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler o edital, que está muito grande, enfim. Teve cotista que chegou a propor que o administrador não recebesse remuneração, dado algumas condições. Enfim, teve cotista que pediu que a CVM arbitrasse alguma coisa. Enfim, teve de tudo ali. E, enfim, por outro lado, foi até uma sugestão até mesmo dos cotistas, que fosse sim, foi uma proposta que fosse valor de mercado em todos os casos e que se definisse um valor mínimo em moeda corrente para que fosse coberto minimamente os custos do administrador. Enfim, foi uma proposta que veio dos cotistas, tá vendo? Eles são bons. Então, a gente acatou isso, né? Isso é uma preocupação da indústria também, né? Quando a gente falava em cobrança a valor de mercado, de não, em alguns casos, não poder cobrir minimamente os custos do fundo. Então, o regulamento ele vai poder definir um valor mínimo monetário em moeda corrente de remuneração para ele, né? Caso a performance do fundo não cubra aí os custos. Espera aí. Espero que eu não tenha pulado nenhum slide. Enfim. Agora foi. Obviamente, né, e esse também foi um outro ponto de muita polarização no âmbito da audiência pública, foi de respeito aos informes periódicos dos fundos de investimento. Eu cheguei até a brincar com o Francisco que eu iria apresentar para ele a cara dos informes periódicos requerido pelos administradores e a cara dos informes periódicos requerido pelos cotistas. Daria aí uma diferença de umas 20 e poucas páginas entre um e outro. Enfim, no final das contas, o que foi estabelecido? Primeiro, eu acho que isso é uma mudança muito importante. DF semestral acaba, né? Então não tem mais DF semestral, a DF é uma vez ao ano. Até porque a DF semestral nem era auditada. O informe mensal, ele basicamente é a mesma coisa que existe hoje, com exceção da abertura dos ativos do fundo. Essa abertura vai estar no informe trimestral. Hoje, enfim, o administrador, para os ativos, para os valores imobiliários, títulos e valores imobiliários, além de informar o valor dos ativos em si, ele também tem que abrir cada um daqueles ativos, né? Com a reforma da norma, essa abertura não vai existir mais mensalmente, deixa ser trimestral. O que tem de relevante é a questão do número de cotistas por tipo de participante. Isso foi
uma proposta nossa, até mesmo para fins de supervisão. A indústria pontuou que, em alguns casos, seria um pouco difícil levantar essa informação mensalmente. A gente decidiu que vai ser facultado ser divulgado, fazer essa abertura mensalmente, mas pelo menos 4 vezes ao ano, março, junho, setembro e dezembro, a relação dos cotistas vai ter que estar por tipo de participante. Uma outra mudança relevante em relação ao que foi para a audiência pública diz respeito ao resultado contábil financeiro. Também foi atendendo um pleito da própria indústria, que entendeu que levantar as informações no âmbito mensal seria um pouco complicado. Então, essas informações passam também para o informe trimestral. Como eu falei logo no início, o detalhamento da carteira, dos ativos do fundo, tudo vai ficar no informe trimestral. Com relação ao informe trimestral em si, talvez nem todos saibam, mas hoje já existe um informe trimestral, só que ele só é aplicado para fundos de desenvolvimento, que é basicamente informar como que está o andamento da obra do fundo investido pelo fundo de investimento. Então, o que nós fizemos foi detalhar fortemente o informe trimestral, e foi, obviamente, também um ponto muito sensível, tanto sob o ponto de vista dos administradores, como também dos cotistas. O foco dele, em relação ao que foi para a audiência pública, não teve grandes alterações. O foco dele continua qualitativo, relativo às propriedades dos imóveis e demais direitos reais. Resultado contábil financeiro, como eu falei, ele passa a integrar o informe trimestral. A divulgação dos inquilinos vai ser por setor de atuação. A proposta que tinha ido para a audiência pública era divulgar o nome do inquilino. A gente agora está solicitando que essa divulgação seja pelo setor de atuação dele. Mais algumas informaçõezinhas adicionais. Um ponto também importante, se o fundo não for listado e cumulativamente seja exclusivo aqui, investidor exclusivo, de acordo com a 555, é para investidor profissional. Exclusivo são duas coisas iguais. Dedicado exclusivamente a investidores profissionais, então, mesmo que ele não seja exclusivo, se for só para investidor profissional, e onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, está sendo dado alguns descontos regulatórios, basicamente em relação ao informe trimestral desses fundos. Não pretendo aqui entrar nos detalhes, enfim, acho que não cabe. Se tiver alguma dúvida, na hora das perguntas a gente esclarece. Com relação ao informe anual, enfim, são informações de caráter mais estático. Algumas informações que antes eram requisitadas no regulamento do fundo passam a ser requisitadas nesse formulário, aí, nesse informe anual dos fundos de investimento, como, por exemplo, os riscos dos fundos, que antes era um item estático nos regulamentos de todos os fundos de investimento, passa agora a ser uma informação do relatório do informe anual dos fundos de investimento. Um outro ponto também relevante é que, em alguns itens, como política de divulgação de informações, de política de voto, não vai mais ser necessário discorrer sobre aquilo exaustivamente no regulamento do fundo. O administrador ele pode colocar simplesmente o link no relatório anual, enfim, que está atendido à norma. Não comparar o informe como tinha ido para a audiência pública, a relação dos cotistas relevantes, e com relação à divulgação das cotas, diretores e representantes, isso vai ficar restrito às cotas do próprio fundo de investimento. Aqui, entrando nos informes eventuais, a primeira inclusão foi a questão do sumário das Assembleias Gerais. Enfim, eu semanalmente recebo pelo menos cópia de uns 10 e-mails enviados pela Bolsa, requisitando que os administradores encaminhem
o resumo é um ponto muito importante mesmo, essa questão do sumário, enfim. Cotistas que estão presentes na Assembleia acabam negociando com informação que os demais cotistas não estão, e que vai ser divulgado no site da CVM a ata 8 dias depois. Então, com essa inclusão, enfim, todos os cotistas vão saber no mesmo dia o que foi decidido numa Assembleia. O relatório e pareceres dos representantes, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas está lá na norma, é uma das responsabilidades dos representantes de cotista. Ele também vai ter algumas obrigações em termos de informação. Vai ser divulgado pelo administrador 2 dias após a entrega desse relatório. Com relação ao laudo de avaliação, ele permanece, com exceção, 30 dias após o encerramento do negócio, com exceção do item 7, que foi um pedido da própria indústria no âmbito da audiência pública, que ali tinha algumas informações relativas a contratos de aluguel que foram utilizados na avaliação do imóvel para fins de aquisição pelo fundo. Então, essa informação, se prejudicar a estratégia do fundo ou tiver protegida por sigilo, não vai ser divulgada no laudo de avaliação dos imóveis. E, assim como no informe trimestral, mesma regra. Se o fundo não for listado e cumulativamente for exclusivo, dedicado a investidores profissionais, ou a totalidade mantém vínculo familiar ou societário familiar, não é obrigado. Um ponto importante, essas informações, apesar de não serem obrigadas de serem enviadas para a CVM, se o cotista do fundo requerer, ele tem direito a essa informação. Isso está explícito na norma. Com relação a fatos e atos relevantes, a gente reforça a questão da divulgação ampla e imediata. Início do ano passado, né, basicamente no decorrer do ano passado, a gente recebeu muitas reclamações mesmo dos cotistas em relação ao conteúdo das comunicações enviadas pelos administradores, né? Alguns administradores enviavam comunicados, fatos relevantes, como se fossem comunicado ao mercado e vice-versa. A abordagem, o approach que a CVM adotou ano passado foi mais no sentido educacional. Então, alguns administradores não foram sancionados por conta disso, receberam alguns ofícios de alerta. A gente mandou aí pelo menos uns 5 para administradores distintos sobre esse assunto. E reforçamos esse ponto no ofício circular da superintendência. Então, assim, qual é a grande mudança em relação a esse ponto? A gente está passando de um approach mais educacional e agora que as regras estão mais claras, o enforcement vai ser mais pesado em relação a isso. Porque, de fato, se a gente pegar o número de reclamações que nós recebemos, a quantidade de reclamações envolvendo divulgação de informações pelos administradores é algo significativo e algo que causa preocupação para a CVM. Nós estabelecemos um rol exemplificativo de 13 situações passíveis de divulgação. Obviamente, ali é exemplificativo, você pode ter outras possibilidades. Enfim, mas a gente acredita que, de certa forma, abarca algumas dúvidas. Que, assim, fazendo justiça, né, administrador de fundo de investimento não tem o mesmo feeling de uma companhia, nesse tato de divulgação de atos e fatos relevantes e tal, e foi, obviamente, por isso que a gente adotou mais o approach educacional do que o enforcement. E, enfim, e sempre gerou algumas dúvidas dos próprios administradores. Isso aqui é fato ou não relevante, tal. Então, com esse rol exemplificativo, a gente entende que consegue abarcar aí a grande maioria das dúvidas dos administradores. Um outro ponto muito importante também, que sempre foi tratado por nós, com um approach muito mais educativo, diz respeito às informações estarem disponibilizadas no site do administrador. Eu coloquei ali em destaque a palavra destaque para reforçar esse ponto. Também foi alvo de muita reclamação de investidores que não conseguiam encontrar informação no site de alguns administradores de fundo. E assim, obviamente, né, a gente fica meio que ali arbitrando o que faz sentido e o que não faz. Em alguns casos, a gente pedia para um analista nosso entrar no site do administrador e tentar localizar a informação, e ele levava ali pelo menos uns 15 minutos para descobrir onde que era a informação. Isso não faz o menor sentido, né? Eu acho que esse também é um dos pontos aí que pelo menos alguns administradores, não são todos, tem que aí focar nos próximos meses para ajustar a divulgação dessas informações no seu próprio
no seu próprio site. Agora, finalizando a apresentação, em relação às regras de transição, a norma ela passa a vigorar a partir de 1º de fevereiro, exceto os acréscimos ao regime informacional, que é o artigo 39, todo regime informacional novo, e os incisos 5 e 7 do artigo 41, que trata do laudo de avaliação, e os relatórios e pareceres dos representantes de cotistas, que passam a vigorar a partir de 1º de outubro de 2016, ou seja, da entrada no ar completa do sistema, do novo sistema de entrega de informações, a gente vai ter aí pelo menos 3 meses para estressar o sistema e botar tudo de pé direitinho. Então, acho que a gente não vai ter grandes problemas em relação a isso. Fundos em operação, a adaptação dos regulamentos deve ocorrer até 1º de 2016, ou imediatamente caso realizem oferta, registrado ou não na CVM, aplicando-se os dispositivos acima. O fundo que não está ainda em operação, mas obtenha registro junto à CVM, né, o registro de funcionamento, até antes de 1º de fevereiro de 2016, aplicam-se as mesmas regras, ou seja, ele vai ter até 1º de outubro para se adaptar. Fundos registrados após 1º de fevereiro de 2016 já valem as novas regras, devendo o fundo já estar adaptado. Então, quando for apresentar o registro junto à CVM, já vale a nova regra. Com relação aos representantes de cotistas já eleitos, o que vai acontecer? Todos perdem o mandato na próxima Assembleia Geral de Cotistas e passa a valer as novas regras. Então, impedimentos em relação ao representante de cotistas, quem pode ser, quem não pode, enfim, se existe algum representante hoje que não atenda essas condições, ele não vai poder ser reeleito. Então, vai encerrar o mandato deles e vai ser e pode haver uma nova eleição, se assim desejar os cotistas do fundo. Um outro ponto muito importante: as novas regras só passarão a valer para o fundo após a sua adaptação às disposições introduzidas pela 571. O que isso significa? Se o fundo, né, de investimento quiser usufruir das novas regras, se essa for a intenção dele, ele tem que se adaptar antes de 1º de outubro, para que aí sim a nova regra passe a valer para ele. Então, vai passar a valer regra de deliberação, entre outros pontos. Tirando isso, só passa a valer a partir de 1º de outubro de 2016. Então, acho que é basicamente isso. Bom, vamos iniciar então a sessão de perguntas e respostas, né? Vou dar aqui, ser um pouco democrático, vou dar a palavra ao pessoal que está na internet. Nós temos aqui... Reinaldo, Ué? Se for pergunta da CVM, não manda. Não manda? Eu combinei com todo mundo lá para não mandar perguntas. Tá bom, Bruno. Nós temos aqui o Moisés Alexandre Silva, da RPPS Consult. Ele é diretor da RPPS e ele faz uma pergunta. Bom dia. Dentro do mandato, qual dos 5 itens é mais seguro para o investidor de grande porte? Eu me permito aí a responder a essa questão. Tem uma da CVM aqui. Ó. Tá, não manda não. Bom, na realidade, a intenção da gente ter criado a classificação, e entre um dos itens da classificação é o mandato, né? Lembrando, é um fundo de renda, é um fundo de desenvolvimento para venda, é um fundo de TVM, né, de títulos de valores imobiliários, é um fundo híbrido. A intenção é clarificar ao investidor o tipo de negócio que ele está fazendo. Cada negócio tem riscos intrínsecos, né? Quando você participa de um fundo cujo mandato é desenvolvimento para venda, você corre alguns riscos. Por exemplo, o risco de construção do imóvel. Por exemplo, risco de preço de venda do imóvel depois. Então, quando você compra um imóvel pronto para alugar, você corre risco do aluguel, de achar inquilinos, né? Então, da vacância ou da inadimplência, são riscos totalmente diferentes.
Então, não dá para dizer qual é o de menor risco. Cada um tem a sua característica e a intenção foi justamente essa, esclarecer o tipo de negócio para que o investidor primeiro decida que tipo de negócio ele quer entrar. E entrando naquele negócio, ele possa aí buscar os dados com o mercado de quais são os riscos. Se ele não conhece aquele mercado, ele pode buscar com seus consultores ou com mais pesquisa aí, quais são os riscos envolvidos, né? Lembrando que os regulamentos dos fundos e as ofertas são obrigadas a falar sobre riscos, né, da operação. Que tipo de risco está envolvido naquele produto, naquele momento. Então, não dá para responder diretamente a pergunta qual deles. A ideia é que te clarifique para o investidor o nível de negócio que ele está entrando e ele possa, então, buscar mais informações e decidir se ele quer fazer aquele tipo de negócio ou não. Temos uma pergunta também da Tatiana Iano, da XP Gestão de Recursos. Acho que a pergunta vai para a CVM. Com relação ao tema conflito de interesses, a aplicação quanto à não caracterização do conflito, quando da primeira distribuição, também se aplica à contratação de serviços de distribuição de cotas de pessoas ligadas ao gestor ou se refere exclusivamente a pessoas ligadas ao administrador? Então, tanto o administrador como o gestor. Na CVM, na decisão do colegiado de do início de 2014, se eu não me... Não, perdão, final de 2013, já havia mencionado que aquele administrador ali era administrador em gênero, se aplicava tanto o gestor como ao administrador do fundo de investimento. Deixa eu só um pequeno adendo, né? O racional por detrás dessa regra é que na primeira, né, distribuição você ainda não tem cotista, na verdade, né? Então não há o conflito. Desculpe. Da CVM, talvez tenham que fazer uma pergunta. Eu fechei o canal aqui, foi por aí. Ligaram. Exato. E, então, quer dizer, não há, nesse sentido, né, o conflito entre o fundo e o distribuidor, porque nessa primeira distribuição não há propriamente cotista, né? E complementando a pergunta anterior, né, Reinaldo, se você me permite, sobre risco, avaliação de risco, sua resposta é perfeita. Eu só gostaria de acrescentar que, na nossa visão, os novos informes também vão ajudar, né, aos investidores, aos potenciais investidores, a avaliar melhor as características, né, e os riscos, né, de investir em cada um dos fundos de investimento, né. Perfeito, Francisco. Perguntas aqui na plateia? Bom dia. Bom, meu nome é Alexandre Machado, eu sou do Credit Suisse Reding Grifo. Primeiro, parabenizar aí a CVM e todos os outros envolvidos aí nesse árduo processo, né, profundo aí que a gente acompanhou. A minha dúvida diz respeito à questão da cobrança da taxa de administração, em especial para os fundos já existentes e aqueles que participam do índice. A nova instrução trouxe claramente a questão da mudança de base de cálculo, que passa a ser valor de mercado. E que, exceto aqueles casos em que a Assembleia aprove situação diferente, eu entendo que é automático essa mudança, certo? A minha dúvida diz respeito em relação ao percentual adotado. Como é que se faz? Isso daí é uma Assembleia que vai ter que aprovar? Não, acho que a sua interpretação é correta, né? Para os fundos que já participem do índice e a partir de 1º de outubro, né, se levarem, enfim, a adaptação for até lá, ou mesmo antes, né, se a adaptação ocorrer antes, eles estão lá na regra restrita, né, ou seja, a taxa de administração é calculada com base no PL de mercado, né, média diária, né, do mês anterior, né, ao mês de competência, e a alternativa da Assembleia deliberar de forma diferente, né, optando pela regra geral, né, que são aquelas 4 opções, né, além do valor de mercado como base, o valor contábil, o total das receitas, né, o total distribuído.
E se não houver uma assembleia, né, quer dizer, se não houver uma assembleia deliberando de forma diversa, vale, né, quer dizer, a regra de usar como base o valor de mercado, não há dúvida. Né? Não, desculpa, eu acho que a questão é, ok, quanto à base, mas em relação ao percentual. Então, por exemplo, um fundo que cobre 1% sobre o PL, ou algum fundo que cobre 8% sobre o resultado distribuído, a base muda automaticamente para valor de mercado, mas e o percentual aplicado em cima dessa base? Acho que essa é uma dúvida. E, complementando a questão, alguns fundos estabelecem nos regulamentos que também, além da taxa de administração, existe lá a figura do consultor de investimentos que também cobra a taxa de administração. Tem até alguns casos em que a taxa do consultor ela é substancialmente maior que a taxa de administração. Então, a dúvida é se esse critério vale também para esses casos, ou seja, para os consultores, ou se ela se restringe à taxa do administrador especificamente. Bom, em relação à sua primeira pergunta, na minha visão, o percentual que se aplicará sobre essa nova base é uma decisão também do cotista, né? Também do cotista a ser tomada em assembleia. Aí você pode perguntar, bom, e se você não conseguir fazer essa assembleia, né, se a assembleia não conseguir por algum motivo quórum, né, e aí é uma questão que a gente terá que avaliar caso a caso, né? Eventualmente, se de todo não conseguir, né, quórum, por exemplo, né, uma dispensa para reduzir quórum, né, em relação a essa decisão específica, mas é óbvio que isso terá que ser feito caso a caso, né, mediante a comprovação de um esforço de convocação, de chamamento, etc. Né. O segundo, outro complemento que você fez agora em relação a consultores, é isso? Isso, as taxas cobradas por eventuais consultores de investimentos do fundo. Não, isso é outro tipo de despesa, né? Quer dizer, outra rubrica, né? Não tá na regra, né? Okay, obrigado. Me permite só completar essa pergunta, antes de passar para a próxima pergunta aí, completar com o Francisco, dando um exemplo aqui, eu acho que eu fiquei um pouco na dúvida na resposta. Imagina que eu tenho um fundo hoje que já cobra 1% sobre o PL contábil. Automaticamente ele vira PL de mercado. Pelo menos na minha interpretação inicial, eu julgava que ele viraria 1% sobre o PL de mercado, mudou a base só. Porque se eu tiver que chamar uma assembleia para decidir se não vai ser mais 1%, vai ser 2% ou meio. Não, eu concordo com você, que você citou dois exemplos totalmente diferentes, né? Onde você já está cobrando um percentual de receita, por exemplo. Então, o percentual de receita talvez não seja o mesmo percentual sobre patrimônio, mas que você já tenha percentual de patrimônio, teria a obrigatoriedade de chamar a assembleia para reiterar que o percentual continua o mesmo, mas mudou a base para PL de mercado? Veja bem, a taxa é uma multiplicação, né? Quer dizer, é a base de cálculo vezes, né, o valor da taxa, percentual. Né? Se muda a base de cálculo, o valor da taxa pode mudar significativamente, né? Mantendo o mesmo percentual, para baixo ou para cima, né? Porque dependendo do fundo e dependendo da época, o valor de mercado pode estar significativamente diferente, inclusive, do valor contábil. Então, na nossa visão, porque, no fundo, implica, quer dizer, uma mudança de valor. Né? Quer dizer, uma mudança de valor. Se esse valor é maior, né? Se a mudança de base, por exemplo, se o PL de mercado é maior do que o PL contábil e você continua aplicando, né, o mesmo percentual de taxa, né, você vai ter um aumento de despesa para os cotistas. Né? Quer dizer, e obviamente, né, a CVM não está sancionando, né, na regra, esse aumento de despesa para os cotistas sem assembleia. Agora, se for o contrário, vamos dizer assim, se o PL valor de mercado, né, for menor, né, do que o PL contábil, você aplica o mesmo percentual, você tem aí uma redução de despesa para o cotista, e você pode até pensar, né, que olha, isso poderia ser feito, né, sem assembleia, né, unilateralmente, etc. Mas eu acho que o espírito que está colocado
na norma que, de fato, se faça uma assembleia. Né? Se faça uma assembleia, inclusive, para decidir se os cotistas querem manter o critério, por exemplo, de receita, né? Ou se querem manter o critério de distribuição, ou se querem manter mesmo o valor contábil, mesmo o fundo sendo parte de índice. Né? Então, na nossa visão, a melhor decisão é, de fato, fazer uma assembleia. Né? Ou na assembleia de adaptação, na assembleia que se adaptar ao fundo, né, a 571, já se colocar essa questão de cara. Né? A data para isso é 1º de fevereiro, né? Não, a data para isso é 1º de outubro. De outubro, até tá bom. Não. Oi, bom dia, Augusto da Rio Bravo. Primeiro, parabenizar principalmente pelo processo da audiência pública, né? Como vocês notaram, a Rio Bravo decidiu participar de forma bastante participativa, expondo todos os aspectos em diversos pontos, e o nosso nome é bastante citado no relatório. Inclusive, o relatório está muito bem escrito e claro em relação aos argumentos e pontos contrários ou favoráveis. Esse é o primeiro ponto. E eu tenho 2 perguntas, na verdade, é uma confirmação para a CVM e uma pergunta para a Bovespa. A confirmação é, se não houver a adequação do regulamento antes de 1º de outubro, se especificamente em relação ao quórum de 25% para fundos pulverizados, se ele já vale para uma assembleia antes de 1º de outubro. Eu entendi pela exposição do Bruno que não, Exato. Que seria apenas na adequação do regulamento, então uma confirmação. E segundo, em relação ao informe, e é uma pergunta para a Bovespa, se a Bovespa pretende, de alguma forma, mudar os sistemas internos para que a gente consiga, do outro lado, preencher especificamente a qualificação dos cotistas, porque na audiência pública, um dos pontos que a gente debateu muito se a gente teria dados suficientes para dizer quais são os números de cotistas de cada uma das classificações e evitar que ocorressem erros por interpretações do nome e nomes que não sejam fáceis de ser interpretados, se é uma pessoa jurídica simplesmente ou se é um regime próprio, um fundo de pensão, e tirar a subjetividade da nossa avaliação, e se isso viesse de um cadastro da própria Bovespa, dado que os fundos, na maioria das vezes, são listados em bolsa e a gente não tem o cadastro dele diretamente. Né? Em relação à primeira parte da pergunta, eu queria agradecer também os elogios, né? É sempre bom recebê-los, e dizer que, confirmando o que o Bruno disse, quer dizer, a nova regra vale a partir da adaptação, né, para o estoque de fundos. Tem uma pequena vírgula aí, né, que é exatamente a Assembleia de Adaptação. Né? Essa Assembleia de Adaptação é exatamente a fronteira, né, entre a regra velha e a regra nova. Na nossa visão, a gente vai deixar isso explícito, né, em ofício circular. Nessa Assembleia de Adaptação poderão ser usados, né, os quórums da regra nova, né, mas só nela. Né? Com relação à parte de qualificação do cotista, enfim, a gente está estruturando os documentos para que se adaptem totalmente ao que está na nova norma. E essa questão da posição que está dentro da BMF Bovespa vai poder ser discutida tanto com a nossa equipe da área de regulação, quanto com a área de custódia. Envolvem outras áreas dentro da BMF Bovespa, mas isso está no nosso radar para ser discutido ainda, tá bom? Deixa eu pedir um complemento aqui na questão para o Francisco, na questão da Assembleia de Adaptação. Acho que ficou claro, né? Chamei a Assembleia para adaptar o regulamento. Os quórums que valem, por exemplo, são os novos, né? Anteriormente, quando havia uma mudança na legislação, né? Mudanças legais do regulamento, isso vale para 555, né? Valia para 472 também. Mudanças legais do regulamento, elas podiam ser incluídas no regulamento de forma automática, sem convocação da Assembleia. Né? A partir do momento que você tem um novo quórum, que não pode ser diferente, inclusive foi dito que não pode ser diferente. Né? Então, o quórum para fundos com mais de 100 cotistas é 25%, e é legal isso. Esse não é um item que automaticamente poderia ser modificado no regulamento? Isso sim.
na verdade, você citou o exemplo da 555, que é um ótimo exemplo, né? Conversamos com a própria Ambima sobre isso, né? E deve estar sendo divulgado hoje ou amanhã, né? Um pacote, né? Com ata de decisão de colegiado, ofício circular e uma pequena alteradora da 555, fruto dessa conversa. E entre as decisões de colegiado que estão sendo divulgadas ou hoje ou amanhã, está exatamente essa questão da fundo não adaptado, regra velha, ou seja, 409 não morreu. Né? 409 ela continua vigindo, né, em todos os aspectos, né, para os fundos não adaptados. Né? O fundo, porque senão você começa a fazer um cherry picking, né, quer dizer, de regra nova, de regra velha, o que vale, o que não vale, o que eu posso botar direto, o que eu não posso. Né? Então, o que a CVM decidiu, o colegiado da CVM decidiu, e com base, inclusive, no que foi feito no passado, quando enfim, as pessoas mais velhas vão se lembrar, quando a 409, em 2004, foi editada, também foi uma transição muito similar. Né? Teve um período de adaptação, e para os fundos não adaptados vale a regra velha. Para os fundos já adaptados vale a regra nova. Né? Então, basicamente, a gente está repetindo aqui o que está sendo aplicado, inclusive agora, para 555. Né? E, enfim, adaptado, na verdade, é adaptado completamente, né? Não é meio adaptado, ou 25%, 30%. Um outro ponto, só para complementar, que eu acabei esquecendo de mencionar na apresentação, é que no ato da convocação da Assembleia, o quórum que vai vigir, o administrador vai ter que informar para o cotista. Então, por exemplo, se ele for decidir uma matéria que envolve substituição de administrador, se o fundo tiver mais 100 cotistas, o quórum aplicado vai ser 25%. Se for menos de 100 cotistas, 100%. Isso tem que ser informado também no ato da convocação. Próxima pergunta. Oi, bom dia. Meu nome é Rodrigo, do Banco do Brasil. A minha dúvida é sobre os fundos novos. Tá? Então, quando eu estou fazendo um fundo novo, eu vou definir uma taxa de administração no regulamento, que seria naquela regra geral e poderia ser uma daquelas 4 opções. Né? Se depois de um fundo lançado ele passar a integrar um dos índices de mercado e eu tiver uma regra diferente de valor de mercado, percentual do valor de mercado, eu teria que chamar uma assembleia para alterar? Espera aí, deixa eu entender. Você fez o seu regulamento e vai definir uma daquelas 4 possibilidades. Que não seria valor de mercado, por exemplo. Perfeito. E não, depois de um fundo lançado, ele passa a integrar um índice, né? Entendi. E aí eu tenho que mudar para outra regra. Na prática, os regulamentos vão ter 2 regras, né? Todos. Tá. Né? Você tem a regra restrita, que basicamente é o percentual que vai ser aplicado para a cobrança da taxa de administração. Né? E você vai definir uma das 4 outras possibilidades. O que o cotista pode decidir, através de assembleia, é que, mesmo se o fundo passa a integrar o índice de mercado, enfim, passa a valer aquela regra alternativa. Mas, na prática, os regulamentos vão ter que definir com as duas possibilidades. Regras, tá bom. Exatamente. Reforçando, quer dizer, o que é melhor prática para os fundos novos é você já, realmente, na hora que você for tratar da taxa de administração, você já tratar da hipótese do fundo vir a participar, né, de mercado, e tratar da hipótese, inclusive, em relação ao percentual, né, quer dizer, a alíquota aplicável, né, à base, né, valor de mercado. Né. Bom dia, meu nome é Cibele, eu sou da Entrag. Em relação às novas informações, o sumário da ata da Assembleia Ordinária, ela vai passar a ser exigida no mesmo dia da convocação, e isso a partir de 1º de outubro. Para a Bovespa também? Como informação periódica, periódica porque ela está associada, no caso de estar associada a uma Assembleia Geral Ordinária, eventual, quando está associada a uma Assembleia Geral Extraordinária, aí sim passa a vigorar a partir do momento em que tem alteração normativa vigorando. Isso não significa que, conforme o Bruno falou, a BMF Bovespa encaminha vários ofícios em que ela
faz uma exigência por conta do regulamento de emissores da BMF-Bovespa. Então, quando a BMF-Bovespa encaminha um ofício dizendo me mande o sumário da Assembleia após a realização da Assembleia e no mesmo dia, é por conta de uma exigência possível disposta lá no item 5.2d do regulamento de emissores da BMF-Bovespa. Então, é uma exigência de autorregulação e não uma exigência de regulação. Passará a ser uma exigência de regulação a partir de 1º de outubro de 2016. Só mais uma dúvida, porque em relação ao regulamento dos emissores, a gente não viu uma identificação para a exigência da Assembleia Ordinária, a não ser quando fosse só de distribuição de rendimentos ou tivesse alteração do valor da cota ou da negociação. Só um segundo, tem que verificar, a gente está falando sobre o item 5.2d, que é o atendimento de eventuais exigências formuladas pela área de regulação da ABMF-Bovespa. Não há, de fato, um item específico. Apesar de não ter um item específico, né, hoje a norma já trata do tratamento equânime entre os cotistas, né, e também da divulgação de atos e fatos relevantes. Né. O que é feito na prática é, enfim, de forma ordenada para que não seja divulgado um fato relevante a cada final de uma assembleia, enfim, se estrutura um documento e, enfim, é feita essa exigência com base, sim. Assim, a norma exige que informações que possam influir no poder de decisão e com relação ao tratamento econômico entre os cotistas, enfim, dá suporte a esse pedido. Isso a gente já respondeu, enfim, não é à toa que a gente sempre é copiado. Quem recebe vê que a gente sempre é copiado nas comunicações. Então, não tem nenhuma irregularidade nisso, não. Continua valendo. Eu vou dar chance novamente aqui ao pessoal da internet. Tem uma pergunta de Gláucia de Castro Zucatelli, da Navarro Advogados. Sendo a pessoa jurídica cotista, ela poderá ser representante de cotista? A nova norma não é clara em relação a este ponto, pois ela menciona apenas ser cotista. Acho que vai para a CVM. Não tem vedação nenhuma, desde que ela seja cotista. É que o Bruno rapidamente mencionou isso na apresentação, mas, na verdade, a exigência é ser cotista. Né? Sendo cotista, pode ser representante, sendo pessoa física ou pessoa jurídica. Se ele for gestor, administrador de fundo de investimento imobiliário, de um outro fundo, ele não pode. Tem lá uma regra explícita sobre isso. Enfim, tirando essa possibilidade, não tem nenhum problema. Perfeito. Tem uma pergunta também de Leonardo Alvarenga, da Quantum Consultoria. As carteiras presentes nos informes trimestrais terão o mesmo nível de detalhamento de ativos do que as antigas demonstrações financeiras semestrais? Na verdade, acho que é até maior. Bem maior. Mas acho que o parâmetro bom, primeiro os formulários estão aí no anexo da 571, né? Então é um framework, né? É um formulário que já dá para ver que é um bom nível de detalhamento. E o parâmetro que a gente usou, né, é um pouco, não é uma equivalência 1 para 1, a gente se inspirou muito no que a gente tem para os fundos 555, né? O nosso famoso CDA, né? Adaptando para a realidade de fundos imobiliários, né? Mais perguntas na plateia? Tem mais uma pergunta de internet aqui. Acho que ela é genérica, talvez possa ser respondida por todos aqui, né? Também, um minutinho só. É do Moisés Alexandre Silva, da RPPS Consult, é o diretor da área. Para nossa orientação no mercado, hoje contaremos com a ajuda dos órgãos fiscalizadores, CVM, BC e também Ambima, para nos assegurar aplicações nesses fundos imobiliários? Acho que eu não entendi exatamente o alcance, né, da pergunta dele, se a pergunta se refere à supervisão, né, quer dizer, a aplicação da norma, né, quer dizer, sim, a CVM faz a supervisão, a Ambima é um autorregulador, a Bolsa também tem o seu papel importante, então estaremos atuando, né, cada um na sua esfera de competência, fazendo com que a norma seja aplicada, né, adequadamente, os códigos da Ambima e assim por diante, né. Perfeito. Pergunta na plateia?
Eu sou a Anitta da Rio Bravo. Queria saber se eu tenho um capital comprometido no regulamento do fundo, mais uma emissão. A empresa coligada do administrador pode continuar fazendo a distribuição ou vou ter que aprovar em assembleia? Obviamente, assim, mesmo que seja autorizado e tal, você tem os custos, né? Não sendo uma primeira distribuição, se aplica lá a regra de conflito, né? Se for, no caso, na verdade, nunca vai ser uma primeira distribuição, né? Não existe essa possibilidade. Então, sim, se aplica o artigo 34. Mais perguntas na plateia? Acho que na internet também não temos mais questões aqui. A apresentação foi boa, então. Cobriu todos os pontos. Poucas dúvidas, né? É que a norma já foi editada ontem. O pessoal não teve tempo de ler ainda. Estrategicamente editada ontem. Eu devolvo a palavra para a Luciane. Todo mundo já leu, né, Francisco? Já entendeu tudo. Bom, eu queria mais uma vez, então, agradecer a presença de todos vocês, principalmente da CVM, do Francisco Bastos e do Bruno Luna, que fez toda a explanação aí para todos nós. E também a equipe da Ambima, que está sempre trabalhando fortemente nesses assuntos, acompanhando rigorosamente a Érica, o próprio Hudson na base de dados, enfim, a todos pelas contribuições durante tanto tempo no assunto de fundos imobiliários. E a presença da Flávia também, representando a BMF Bovespa, e ao Reinaldo também como presidente do comitê. Muito obrigada a todos e espero que... E a Ambima está sempre à disposição para colaborar e ajudá-los nas dúvidas e questionamentos aí junto com a CVM, um trabalho conjunto que tem funcionado muito bem, né, Francisco? Muito obrigada a todos. Bom dia. Obrigado.